Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje vamos falar de uma trilogia, de uma série aqui de livros e filmes. Vamos falar sobre Jogos Vorazes, já que tá chegando um novo filme também aí dessa saga, que chegou esses dias no cinema. E para falar sobre isso, aqui comigo, mais uma vez, minha irmã Bruna. Não avaliamos a vida pelos anos vividos, mas sim pelas pessoas que tocamos à nossa volta. E um novo convidado aqui, lá do Shalom Geeks, Alex, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar junto com vocês aqui. Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, vamos aí conversar, né, 8 anos depois que foi lançado o último filme, né, de Jogos Vorazes. Acho que é isso, 8 anos, foi em 2015, né, que acabou. Então vamos conversar um pouquinho dessa trilogia. Eu começo confessando que quando saiu o primeiro filme, tipo, eu ignorei total. Porque tava tava meio que naquela época de onda deles, pós Harry Potter, deles fazendo um monte de parece que uma tentativa de fazer um monte de filme que falasse pros adolescentes. E eu já tava com 21 anos, quase 22 anos, e daí eu via só um monte de adolescente postando coisa lá da Katniss, não sei o que, e eu achava que era só mais uma obra adolescente boba, assim, ignorei, total. Daí um dia, de férias, eu me lembro, daí já um ano depois, isso tinha passado mais de um ano, e eu tava de férias, daí tinha acabado de pegar férias na faculdade, sem nada fazer em casa, daí liguei a TV e tava começando os Jogos Vorazes. E daí eu assisti o primeiro filme e eu achei incrível. Daí foi já um dia depois já fui assistir o Em Chamas no cinema. E daí depois comprei os livros e li os livros, assim, porque me encantei, assim. O José, quando ele entra numa coisa, ele vai com tudo, tá ligado? Pá. Eu só vi os filmes. Na verdade, eu comecei, por exemplo, a ver a questão dos filmes dos Jogos Vorazes justamente porque foi uma época em que, dentro do cinema mesmo, começou uma onda de se criarem filmes baseados em distopias ou em histórias distópicas, né? Que são histórias onde revelam um mundo alternativo onde a gente vive com uma nova roupagem, com um novo formato. E dentro dessa onda, né, de alguns filmes que foram criados, né, nesse estilo de distopia, um dos maiores assim, sucessos foi justamente de Jogos Vorazes, porque antecedeu, claro, né, a trilogia original, né, feita pelos livros da Suzanne Collins, e eles fizeram bastante sucesso justamente porque falavam sobre a luta contra um sistema, né, e faziam críticas severas contra a maneira como as tragédias eram glamorizadas dentro dos programas de TV, né? Justamente, também foi um período onde começaram-se a realizarem, né, o pensamento de trazer as filmagens, né, dos bastidores, por exemplo, dos filmes e até mesmo dos reality shows para o formato de filmes. Então, isso também, assim, meio que alavancou muito sucesso ali dos Jogos Vorazes. Sim, alavancou bastante e acabou fazendo bastante sucesso. E daí, realmente, entra essa temática, né? Que acho que a primeira, a principal, que é justamente de uma crítica, né? A um sistema, tem muito forte a questão da mídia e também a própria, o governo ali que ele aparece, né, que aparece esse governo de Panem, né, um governo opressor sobre os distritos ali, né, e com essa prática ali dos jogos vorazes, né, desses jogos onde são obrigados, né, a oferecer duas crianças, né, de 12 a 17 anos, para, né, jogarem um jogo onde só um vai sobreviver. E
E é interessante como você é jogado rapidamente, mas você vai entendendo, né? É muito bem apresentado que você entende rapidamente. Em poucas linhas você entende no livro, e no filme também se entende rápido um pouco do que eles estão vivendo, né? E depois, com o passar da história, ele vai se aprofundando, né, nessa parte, em algumas implicações políticas e também culturais, né? E fazendo essas relações com o mundo de hoje, né? Com a questão das mídias, né, da mediatização, da questão da guerra, dos conflitos e também toda essa parte como você falou, Alex, dos jogos, né, dessa espetacularização ali. Até a questão ali, a inspiração, né, da autora na mitologia grega, né, essa questão de mandar os tributos, né, porque ela se inspirou, né, na questão lá de que mandavam os jovens pro labirinto do Minotauro. Sim, sim. E a gente se conecta muito rápido com a história também, isso que é o legal. O que o José comentou, né, que tava todo mundo ali tentando um novo Harry Potter, né, porque lançou os filmes, é essa questão, porque Jogos Vorazes tem uma história muito boa e conseguiu se conectar muito rápido. Eu não sei se vocês já viram um livro chamado Admirável Mundo Novo. Já ouvi falar, mas nunca li. Pronto, o livro Admirável Mundo Novo também ele é uma história distópica, né? Então ele fala sobre uma história que conta sobre uma civilização que se passa, né, em Londres há muitos séculos adiantados dos nossos, e ele antecipa um desenvolvimento tecnológico e de reprodução humana dentro, né, dessa realidade, e vai inspirar também muitas outras distopias, né, muitas outras franquias famosas também dentro do cinema. E é importante que a gente, por exemplo, também vá observando que essas influências realmente elas vão ganhando peso, né, dentro da indústria cinematográfica, porque eles vão pegando a história e vão meio que dividindo, né, todas elas, até mesmo a gente verifica isso dentro de Jogos Vorazes, né? Nós tivemos aí, dentro da saga, 4 filmes. Dentro do universo, né, de Jogos Vorazes aqui, nós temos o primeiro, né, que foi feito em 2012, o segundo, Jogos Vorazes em Chamas, em 2013, um ano posterior. Temos e a última parte, que são os Jogos Vorazes A Esperança, parte 1 e parte 2. Então todos esses livros eles têm também, né, um desenvolvimento muito detalhado da história dessas civilizações, e a gente vai encontrando algumas diferenças, por exemplo, dentro de Jogos Vorazes, diferenças entre os livros e os filmes também. O tratamento, por exemplo, da questão das pessoas dentro do Distrito 12, a gente vai vendo também como, por exemplo, a história do Tordo ela foi incorporada dentro do filme. Não foi aprofundada assim, tanto dentro do filme quanto dentro do livro. E aí a gente vai percebendo, por exemplo, também como essas adaptações elas vão sendo até um pouco mais pobres do que a adaptação dos livros, mas nem por isso também deixa de ser empolgante. Realmente foi uma coisa que eu reparei porque eu assisti primeiro, né, os 2 primeiros filmes, daí depois eu fui ler os livros, né, daí li os 3 livros antes de ver os 2 filmes finais. E daí, tipo assim, eu já tinha gostado por essa parte empolgante, principalmente muita ação que tem, né, que é muito bem feita, né, nos filmes, e só que daí me surpreendeu essa profundidade, né, de discussões políticas, éticas que você vai tendo, né, que para quem não leu o livro, é importante destacar que uma coisa muito interessante é que os livros eles são todos em primeira pessoa, né, então é a Katniss contando a história e você tem os pensamentos dela e tem as reflexões dela sobre o que está acontecendo no mundo. E eu acho que dessa maneira até que os filmes se saíram muito bem, porque é muito complexo você colocar um pensamento, como que você vai transportar, né, um pensamento pro audiovisual. Você não pode colocar uma vozinha do pensamento da pessoa, né? Seria bizarro.
Não, e daí é legal Inclusive, porque como ela vai descobrindo, claro, ela vive naquele mundo, mas ela vai descobrindo as coisas, você descobre junto, então é Assim. muito bom essa forma. essa literatura ela vai pegando a gente justamente por causa da história da Katniss, né? Pega muito a gente por causa de que ela vai narrando, né, mesmo a própria história. Dentro do filme, o próprio diretor ele foi dando uma ênfase mesmo à questão de como ela se portava, né, assim, para a TV, a propaganda que ela fazia do distrito e a própria a imagem dela, né, como uma guerreira, como a salvadora do Distrito 12 também foi muito bem trabalhada. Eu acho que é interessante que daí a gente começa a entrar, né, nessa identificação com a Katniss, que é muito interessante porque a Katniss, até no livro, pela descrição, pelo que se entende, assim, ela é talvez até muito mais frágil do que no filme, né? A Jennifer Lawrence é uma mulher alta, tudo, né? E no livro até tem um pouco assim, de descrição de ela seria, na verdade, uma menina mesmo, baixa, né? E magra, assim, né? O que surpreende ainda mais, né? Teria um impacto, assim, maior, né? E por aquilo que ela vai fazendo. Só que é interessante a construção que vai tendo da Katniss, que acho que assim, ela vai tendo atitudes heróicas, mas ela em si, ela não é a heroína que é projetada para os outros, né? Existe uma diferença entre a Katniss projetada, né, para a revolução, que é projetada nas mídias, que as pessoas entendem, né, ou seja, o tordo, né, que vira esse símbolo, e a Katniss, que toma, assim, atitudes boas, heróicas, mas muito mais pensando no entorno dela, e não pensando numa coisa, assim, num sacrifício por Panem, né, ela faz tudo no início se sacrificando pela irmã, e daí depois para tentar se manter viva e para tentar ajudar o Peeta, e ela não vai, e até no final, mesmo assim no último livro, a maioria muitas das coisas ela vai fazendo, não tanto pensando na revolução, pensando de alguma forma ser uma heroína do povo, né, mas ela vai tentando, digamos, sobreviver e ajudar os que estão próximo dela. Porque ela não tem essa ânsia pela glória nem nada, então E não é só a ânsia pela glória, ela nem ao menos ela demora para entender, né, que isso é uma coisa que no Em Chamas vai ter, né, que ela demora para entender o impacto que ela tem. Ela não consegue compreender, né, o impacto que ela tem. Então, quando ela passa os eventos do 1, ela tem um lado que ela vai fazendo algumas coisas, ela entende, mas ela não consegue, ela acha que acabou os Jogos Vorazes, eles saíram vivos, e ela acha que tá tudo tranquilo, sabe? E que agora ela vai seguir a vida dela, e ela vai ser simplesmente uma tutora ali, tudo, né? E que até ela acha que um trabalho simples, porque ser tutora seria mais simples do que o que ela acaba tendo que enfrentar, né? No filme eles colocam de uma forma verbalizada, né, no final do primeiro pelo Haymitch, né, ele verbaliza pra ela de tipo, você acha que acabou? Eles tipo, nunca vai acabar pra você, porque eles vão te vigiando. E daí depois com a visita do presidente Snow e as visitas que ela vai fazendo nos outros distritos, aos poucos ela começa a perceber. Mas tu vê que a todo momento a preocupação dela é sobreviver, é manter a família dela viva, né? E é até interessante que, por exemplo, quando vai ali pro Em Chamas, né, que já começa a ter o germe da revolução, e quando ela conta pro Gale, né, que ela quer convidar o Gale para fazer aquele plano de fugir, que o Gale antes falava para ela, e ele fala tudo, e quando ela fala que porque tá começando a ter uma revolução nos distritos, o Gale sim e tem esse lado revolucionário, ele fala, não, se tá tendo uma revolução, nós não vamos fugir, vamos ajudar a lutar, e já ela não, ela quer fugir dessa luta maior, né? É muito curioso isso. Sim. E aí eu acho uma coisa muito legal dentro da trilogia dos Jogos Vorazes, né, dentro da saga dos Jogos Vorazes, é justamente essa diferença entre as escolhas que a Katniss faz e as escolhas que o Coriolanus Snow faz, não é? É meio que eles ali vão
tendo aquele embate dentro do filme, não só o embate da luta, né, ali mesmo dentro da guerra, ali, da revolução, mas da própria mentalidade que os dois trazem, né? A Katniss, ela mesmo, né, você foi falando aí, mesmo ela tendo essa imagem de guerreira projetada para os distritos, ela, dentro dela mesma, ela não se enxerga como essa guerreira, ela não se enxerga como essa libertadora de seu povo. O que ela deseja é proteger a família dela, o que ela deseja é proteger as pessoas que ela ama. Em contrapartida, o Snow, ele quer o quê? Ele quer a manutenção do próprio poder dele. Ele quer a manutenção daquele status quo que ele instalou, né, ali dentro da República de Panem. E existe, por exemplo, dentro desse novo filme agora, né, da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, uma frase muito legal da Lucy Gray, né, que é uma das protagonistas, e ela fala isso pro Jon Snow, né? Ela fala assim, que existe uma bondade natural... Jon Snow não, né? Jon Snow não. Coriolanus Snow. Coriolanus Snow. Eu achava que ela ia falar You Know Nothing, Snow. Sim, a Jon Snow é outra coisa. Outra coisa. E aí ela fala lá pro Snow a seguinte frase, né? Que existe uma bondade natural dentro de cada um de nós, né? E é preciso que a gente ultrapasse a barreira ali da maldade, né? Que às vezes ali pega o nosso coração. E aí realmente você vai vendo como as escolhas erradas que ele fez vai culminar justamente na saga dos Jogos Vorazes, na revolução dos distritos e na consequente queda dele da tirania ali em Panem, né? É muito forte isso, né? Porque você vai vendo que uma decisão, né, uma escolha errada que você faz por si mesmo, isso causa uma grande devastação. Porque eu ia falar que no filme eles até aprofundam um pouco mais o Snow, porque no livro, como é só os pensamentos da Katniss, você só tem o pensamento da Katniss sobre o Snow e quando eles se encontram pessoalmente, né? Então não tem aquelas outras falas que no filme eles deram espaço, mas eu achei que ajudou até a dar uma construção, né? De quem é o Snow, de o porquê dos Jogos Vorazes, né? Dessa motivação. Tem a cena da neta dele, né? Que tá com a trancinha. Sim. E, tipo, a menina desfazendo a trança assim, rápido. Tipo, cara... Ele é uma forma de colocar de como eles estavam... A Katniss estava tendo esse alcance, esse fascínio por todo mundo, né? Então uma menina de Panem tava usando... E ela fala, todas as meninas estão usando o cabelo assim, né? Então todas estavam admirando, né? A Katniss. Sim. E algo que, por exemplo, dentro desse universo também de Jogos Vorazes, que é muito comentado, é a relação dela com Peeta, né? Sim, sim. Então todo mundo meio que ali não entendeu muito, né, sobre a história dela com o Gale e foi percebendo também, né, como o coração dela foi se inclinando por Peeta, que na verdade realmente foi quem salvou ela muitas vezes ali dentro dos jogos, né, da realidade dos jogos. Essa relação tem uma coisa que dela com Peeta, e daí tem essa questão que não entende o Gale, tem uma coisa que eu acho interessante é que no Em Chamas tem um pensamento dela, né, no livro, que ela fala assim, que ela pensa que se eu nunca tivesse ido para os Jogos Vorazes, provavelmente eu teria casado com o Gale, porque era um homem próximo, né, eles tinham uma amizade, e ela fala assim que até ela acha que talvez o Gale gostava dela mesmo, sabe? Só que os jogos mudam totalmente ela, né? Então, as experiências nos moldam, né? Então, no fim, esse relacionamento que ela vai tendo com o Peeta, e até como você já falou, é porque ele salva muitas vezes, né? Porque no fundo, depois, um vai entendendo o outro, né? Um vai entendendo o outro, vão se conhecendo e vai criando uma relação profunda pelas experiências que os dois vivem juntos, né? Que são mais profundas do que qualquer outra coisa, né? Porque Sim. é só o Peeta que vai entender ela. Não tem, né? Isso
cria uma ligação. Sim. Se vocês ouvirem um chorinho de bebê, aí é a participação da Sofia. Eu parei aqui pra ver porque eu tava olhando pra minha filha. Sofia tá. Só que hoje ela tá comportadinha agora. Mas ela. E então essa relação com o Pita dela com o Pita é bem interessante, né? Então começa ali com aquilo que ela fica revoltada. Primeiro ela entende quando o Pita na entrevista, né, diz que era apaixonado por ela, né? Desde sempre, né? E nunca fica claro, na real, se o Pita realmente amava ela antes ou não, ou ele realmente estava fazendo uma cena, porque isso fica meio confuso, mas é proposital isso, né? Tanto no livro quanto no filme, né? No filme você vê que parece que ele tem uma preocupação com ela desde o início, que você não entende porquê, e até no livro tem assim, ela fala que ela primeiro acha que ele estava só fingindo, mas que quando ele conta aquela história da primeira vez que viu ela, e ela fala, tipo, ela acha curioso ele lembrar com tantos detalhes o que aconteceu, sabe? Então quase como se fosse um indício de que realmente ele era apaixonado por ela, porque pra você gravar uma cena assim de infância com tantos detalhes, é porque aquilo realmente te marcou, né? Então Sim, é curioso. ele desde o início sempre nutriu assim, uma grande afeição por ela, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma cena do trem onde eles estavam conversando e eles já tinham acordado, né, de fazer toda aquela encenação na visita dos distritos e tudo mais, e chega um momento assim que ele fala para ela, olha, não posso continuar com essa farsa assim, sem que eu te conheça de verdade, eu preciso te conhecer para que a gente se mantenha vivo. Então, se você quer realmente se manter vivo, você tem que começar a contar para mim tudo que acontece na tua vida, né? Você precisa me contar seus gostos, a sua cor favorita, seu tipo de comida preferida, esses detalhes assim que também vão fazendo parte, né, de todo o relacionamento. E aí meio que a partir disso também ela vai começando a se abrir, vai começando a realmente a mostrar, né, a abrir a guarda dela para que ele realmente assim ele entre, né, assim, na história dela mesmo e faça a diferença. E tanto que ainda lá nos Jogos Vorazes, né, na primeira parte da história, quem faz um primeiro movimento assim de salvar, de quebrar assim, é ele, quando ela tá lá desorientada e ele ajuda a salvar ela, né? Fala pra ela fugir tudo, né? Porque até naquele momento é interessante que ela só decide realmente ir atrás dele quando anunciam que dois tributos do mesmo distrito pode salvar, porque até aquele momento ela tava numa de eu preciso me desapegar porque sei lá, eu vou ter que matar ele, né? Porque só um pode sobreviver, então eu tenho que me desapegar disso. Só que ele já faz um movimento antes de ter essa promessa de que dois podiam ganhar os jogos. Ele não, no momento em que ela tá toda desorientada, ele já com alguma afeição ele ajuda a salvar ela, né? Pois é, pra mim assim, para mim eu ainda o ponto forte mesmo assim dentro de Jogos Vorazes é sempre a relação da Katniss com o Snow, né? Não o Jon Snow que eu comentei agora, né? Com Coriolanus Snow, que é ali o presidente de Panem. Então, tem uma frase dele, né? Que ele diz assim, né? Que são as coisas que mais amamos, são essas que nos destroem, né? E, na verdade, é meio que uma deturpação mesmo da própria experiência de vida dele, né? Que ele teve. E a gente sabe, né, que são realmente as coisas que nós mais amamos que constroem a nossa vida, né, que constroem a nossa personalidade e que vão dando cor, né, e alegria para a nossa verdadeira vida, né? Então imagina se Deus ele pudesse ter a capacidade de nos destruir ou de nos eliminar a cada pecado que a gente comete. Seria terrível isso para a gente, né? Sim, sim.
Mas ao contrário, Deus, ele, quanto mais nós amamos a Ele, mais Ele se revela bondoso, misericordioso, mais Deus ele vai derramando a sua bondade, mais Deus ele vai abrindo as portas da providência para a gente. Então, isso vai construindo realmente assim, de verdade, o ser humano, né? O amor ele vai construindo de verdade as nossas bases, e é através dele que a gente vai entendendo o mundo que nós vivemos, né? Sim, e como tu disse, nessa relação, né, dela com o Snow, você vai vendo como muitas coisas eles se entendem, né, rapidamente, né, mas é interessante como eles têm um entendimento, mas uma busca diferente de coisas, né. E daí eles têm aquele acordo de só falar a verdade, ser honestas, né, mas de um lado a gente tem alguém que está pensando, né, para além de si, e ali o Snow pensando só nele mesmo. E na verdade todos os Jogos Vorazes ele gira em torno dessas relações, né, seja dela com o Snow, seja ela com o Gale, da relação da Katniss com as pessoas, né, como cada relação constrói ela, e como disse nessa frase ali, né, o que nós mais amamos é o que mais destrói, né, e como vai tendo essas relações, e algumas vão fortalecendo e algumas vão destruindo ela, né, e ela vai se identificando, vai crescendo, vai se ferindo nas relações, e essa troca de relações que são muito interessantes, não? Então, o ator que faz, ele, pra mim, inclusive, se eu ver em outro filme, eu vou ficar desconfiado, esse cara não deve ser bom, não. Porque ele me convenceu que ele é ruim. Ele conseguiu me convencer. Um mal com classe ali. Vai lá, Alex. É verdade. Não, eu estava falando sobre essa questão, né, das relações, né, que ela tem dentro do filme, e realmente meio que os filmes eles vão passando meio que um clima meio até pessimista dentro da própria realidade da Katniss, o desenrolar dos acontecimentos. Mas uma coisa que ela nunca deixa de ter é a esperança. A esperança, ela sempre vai mover o coração da Katniss para a dor do outro, né? A dor das pessoas que convivem nos outros distritos, a dor das pessoas que ela ama, né? Que também são a família dela e que ela teve que deixar por causa dos jogos, né? Invariavelmente isso aconteceu. E essa palavrinha esperança é algo que dentro assim dentro da realidade que nós vivemos hoje, é algo que a gente não pode deixar de pedir a Deus sempre, não é? A graça da esperança. Então, as pessoas, por exemplo, que dentro do filme, né, que vão maquinando contra a vida da Katniss, que vão trabalhando ali os Jogos Vorazes, eles têm um entendimento muito grande sobre esse conceito de esperança, né? Eles vão falando que realmente isso é algo muito forte dentro de cada pessoa, e de que não é bom alimentar isso nos distritos, né? Não é bom alimentar a esperança na revolução, não é bom eles alimentarem a esperança na Katniss como aquela que pode salvar os distritos. É preciso que eles podem, né, essa questão da esperança, e mostrem, né, ela como uma pessoa fraca, como uma pessoa frágil, o que não vai acontecer, porque ela realmente dentro de si ela encontra forças para poder lutar contra tudo isso. É interessante a tua fala sobre isso. Livros, o José é meio indignado com a questão do último livro se chamar A Esperança. Não queria entrar nisso, porque isso daí a experiência só no Brasil, né? Porque é Mockingjay que seria tordo, né? Mas... Porque depois eu tenho uma opinião específica sobre isso, mas antes de chegar nesse ponto, chegar lá no final da história, depois a gente toca mais a questão do final da história. Mas antes ali, sobre essa fala da esperança, que você falou, eu lembrei um pouco que o Papa Bento XVI, o seu pontificado, ele escreveu uma encíclica chamada Spe Salve, né, que é a Esperança Salva.
E algo que ele fala, né, ele vai trabalhando as virtudes, né, fé, esperança, caridade, e algo que ele fala da esperança é que ele fala que a fé é o acreditar, né, acreditar sem ver, acreditar que eu vou receber aquilo, mas ele coloca como uma evolução, né, e ele fala que essa evolução da esperança, né, da esperança maior que a fé, é que a fé, beleza, eu acredito que eu vou receber, mas a esperança, ter essa graça da esperança, me faz com que eu antecipe essa graça, né, ou seja, quando eu tenho uma esperança, por exemplo, de ser livre, eu começo a me sentir livre, porque essa graça de esperança invade o meu coração. Então, mesmo ainda que a liberdade não seja concreta, por exemplo, vamos pegar a liberdade, a esperança da liberdade me faz ser livre já, sabe? Então, quando eu tenho essa esperança, e daí que a gente fala dessa esperança em Deus, né? Às vezes temos essas muitas dificuldades que a gente pode ter, muitos problemas que podemos estar vivendo, e como a gente tem ali na história, que as pessoas que a gente vê são pessoas, eu diria que sofrem muito, né? Principalmente no Distrito 12, e nos distritos sofrem muito, mas quando se tem a esperança de que essa graça da esperança começa-se a vivenciar a liberdade ainda antes dela mesma acontecer, antes dela se concretizar, né? Porque é isso que é a graça da esperança, né? E por isso que ela é tão importante, e daí ela vai permitindo que isso se concretize, né? Porque eu já vou experimentando isso. É verdade. Eu me lembrei, por exemplo, dessa questão, né, do simbolismo do tordo, né, do broche que ela ganha. Na verdade, dentro do livro, né, ela ganha o broche de uma amiga, né, da filha lá do prefeito, mas dentro do filme isso não acontece, né? Ela acaba encontrando o broche, né, dentro de um brechó lá no filme, e essa relação dela com a filha do prefeito, mais uma vez, ela meio que por conta, né, do tempo, né, de tela, talvez, isso também é retirado do filme, né? Eles não dão assim tanta ênfase a essa questão do simbolismo do torno, né? Dentro dessa relação de amizade que ela teve com a filha do prefeito lá. Até porque o filme, assim, eu sei que a gente tá falando, né, sério, mas tem até a questão de o filme fica aquela impressão de que a irmã tá querendo zicar ela, né? Que a irmã Sim. tinha chance pequena de ser sorteada, aí a Katniss dá o broche pra dar sorte, e a menina é sorteada. Aí a irmã vai e dá o broche pra ela. O que é isso? Quem assistindo... zicada na Não, trilogia. Quem assistindo esse filme esses dias, agora há pouco até pra gravar, eu reparei com mais calma nisso, eu falei, caramba, não faz sentido nenhum ela devolveu. Mas tá. Eu já assistindo esse foi um negócio que me incomodou, tá ligado? Por isso que eu falei que dentro do filme tem justamente essa questão dessa pegada pessimista, entendeu? Porque tudo que poderia de ruim acontecer com a Katniss aconteceu. É que eu vi, na verdade, um vídeo de um cara analisando e falando que Jogos Vorazes não faz sentido. Aí ele um vídeo de humor, né? Mas ele vai comentando umas coisas, por exemplo, tem toda uma tecnologia pra criar feras no jogo e você sorteia o nome do pessoal em papel e urna. Parece na Argentina, né? Que também as eleições elas são definidas no papel e na caneta, né? É até contraditório do Brasil ter a urna eletrônica. Mas, realmente tem isso. E até é interessante citar ali um pouco da tecnologia, mas eu vou levar para outro lado. Mas algo que a gente vai tendo no filme e vai ajudando a dar esse contraste, justamente é o contraste de todos os recursos que a capital tem e os distritos, né? Os distritos, eles passam fome, né? Eles não têm praticamente nada, e enquanto na capital a tecnologia é imensa, eles conseguem reconstruir as pessoas facilmente, algo que, por exemplo, nem é tratado direito no filme, mas assim, no livro, quando tem a explosão, né, quando a Katniss faz aquela explosão, ela fica surda de um dos ouvidos, quando ela explode todos aqueles recursos, né, quando o corpo lá no centro do local dos jogos, da arena, ela fica surda e depois o ouvido dela é reconstruído, sabe? Tipo, olha, eles têm uma tecnologia nisso daí, é tudo uma fartura, que eles vivem num desperdício, né? Que tem aquela cena também do Em Chamas, né? Que eles falam, pô, como a gente vai comer tudo?
toma, tem um líquido para tomar, para as pessoas poderem vomitar, para poder comer de novo, né? E vai construindo, né? Como é esse absurdo. E claro que esse é um exagero, justamente criticando às vezes algumas coisas que a gente, alguns contrastes que a gente tem de injustiças, às vezes dentro da nossa sociedade, né? De às vezes esses exageros, né? Enquanto às vezes alguns têm muito ao ponto de desperdiçar, outros morrem de fome, né? Isso fica muito claro, assim, o contraste, né, entre a capital e os outros distritos. E principalmente, assim, quando a gente vai vendo, né, vai vendo a vida dos outros tributos vencedores, né, aqueles que ganharam os jogos e que vivem uma vida totalmente assim, realmente como astros, né, dentro ali da capital. Então você vai vendo essa disparidade social entre eles e vai percebendo como que essa tecnologia, ela, ao invés de ajudar as pessoas, ela é totalmente assim, ela vai segregando também os outros, né? A partir do momento que somente realmente as pessoas que são da capital, que usufruem dessa tecnologia, né? Que usufruem desses recursos, são os mais favorecidos, eles realmente assim usam toda a sua tecnologia com muita futilidade, né? Banalizam muito, né, aquilo que eles têm. Sim. E os vencedores até, né, dos jogos, a gente vai vendo como eles são reféns, na verdade, né? Eles... Cara, o sofrimento deles nunca tem fim, né? Sim. Eles nunca deixam de ser eles foram um tributo, eles são entregues, né, como tributo, né? Quase todos morrem ou sobrevivem, mas aquele que sobrevive, ele continua sendo uma propriedade da capital, né? Isso. Até comentando mais de personagens em fundo, tem a questão do tutor deles, né? O Hamish. O mentor, o Hamish, que, o cara é muito pesada a história dele. Sobretudo nos livros você vai ter, né, mais detalhes, né? Porque a Katniss e o Pete acabam assistindo, né, a edição dos jogos que ele ganhou, né, que o Hamish ganhou. Descobrem que basicamente ele usa de um artifício que ele fez a capital parecer meio boba, né? E daí depois o Hamish acaba contando que aquilo, porque como ele fez a capital parecer boba dentro dos jogos, uma semana depois ele ganhou os jogos, a família toda dele morre, né? Por isso que ele é um homem sozinho, né? Sim. Daí você perde. Meio que a história do Snow dentro desse filme agora também, ele conta muito sobre essa questão, né, da hipocrisia, da questão da manutenção de um status e de você realmente, assim, levar o desejo, né, e a sede do poder até as últimas consequências. É muito bizarro mesmo o que vai acontecendo e como você vai percebendo como ele vai se corrompendo, né, justamente por conta dessa luta pelo poder. Eu, por exemplo, eu tô bem curiosa pro filme, porque eu não faço ideia do que vai, assim, tipo... Eu sei a sinopse do filme, porque eu não vi os livros, né? Então eu tô bem, bem curiosa de como que é essa história do Snow. Isso. Pode preparar a pipoca aí, pode preparar o refri e até mesmo um local bem assim confortável no cinema, porque vão ser mais de 2h30 de filme. Assim, eu tô com uma expectativa, porque assim, eu vou sem entrar em spoilers, mas eu tô com uma expectativa que o filme melhore algumas coisas, porque eu particularmente, em comparação com os livros da trilogia, eu achei ele muito abaixo, assim, mas vamos lá, mas a premissa é muito interessante, mas eu achei no livro, assim, do Cantigo Pássaro das Serpentes, eu não gostei muito do desenvolvimento, mas assim, aqui também a gente não vai dar spoilers, né, sobre esse daí, depois... vou assistir. Mas eu tô com... Eu vi no cinema, né? Por causa da bebê, eu não tô conseguindo ir. Assim, na verdade, eu tenho ido no cinema. Né? Até um beijo pro pessoal da ONG do Cine Materna, que faz as sessões pras mamães com bebês. Mas esse provavelmente não vai entrar por causa da violência. Não vai entrar pra gente ver, né? Mas, então, esse aí eu vou ter que esperar chegar no streaming. Bom, mas daí a gente
Vindo ali, né, a gente falando um pouco do Hamlet, né, e o Hamlet é esse personagem um alcoólatra, né, e que você aos poucos vai entendendo porque ele é um alcoólatra, né, e algumas coisas ficam subentendidas, mas você, querendo ou não você pensar, né, ele ganha a edição 50, então nessa caixa de Zupita já foram 23 edições em que ele acolheu 2 jovens que foram mortos na arena, né? Então, o quanto que isso não deve ser doloroso para ele, né? Ver aquilo, né? E conhecer, ficar perto, tentar tutorar de alguma maneira, e ainda mais que no livro, né, contado que ele perdeu toda a família, né? Então ele não tem ninguém, né? Sim. E daí depois também no Em Chamas a gente conhece um pouco dos outros tributos, né? Que aí você tem uma visão deles durante o Em Chamas, e daí depois na Esperança você vai descobrir, né? Vai aprofundar esse lado de todos eles serem utilizados de alguma forma pela capital, né? E para mim os 2 casos acho que são mais interessantes. Ele não é abordado de jeito no filme, que é da Enobaria, porque ela nos jogos ela acaba, acho que, matando alguém, assim, tipo, ela morde alguém, uma coisa assim, e pra mostrar, assim, pra fazer essa imagem, eles fazem uma cirurgia plástica que deixa os dentes dela, tipo, tudo como garras afiadas, assim, sabe? Porque são criaturas, pra captar são criaturas, né? E daí, mas daí, sobretudo, o que é mais explorado é o caso do Finnick, né? Que o Finnick, você acha que... Porque é esse galã amado na capital, e a impressão é que se tem, primeiro, é de alguém que se rendeu totalmente aos encantos da capital, né? Alguém que se rendeu, né? E que realmente gosta daquela vida. E depois você vai descobrir que, na verdade, o Snow prostituía ele, né? Então usava dele, ele era realmente um objeto, assim, né? Total. A gente vai vendo como dentro da história, né, todos os tributos, né, vencedores, eles têm uma história bem pesada e têm um relacionamento assim mesmo muito difícil com a capital, né, sobretudo também com as pessoas, né, que foram envolvidas ali dentro dos jogos. Então todos eles tinham um motivo muito bom para poder derrubar, né, ali a tirania dentro de Panem e restaurar meio que a paz e a ordem lá dentro da vida de cada um deles, né? Realmente o que eles viviam era realmente assim uma ilusão, né? Era justamente era um programa, a vida deles era sempre um reality show ali para todos verem, né? Eles na frente das câmeras eles eram uma coisa, né? Tinha uma personalidade diferente. E pessoalmente cada um deles, né, eles viviam as suas dores, eles viviam seus desafios, e a partir disso, né, muitos deles assim foram alimentando um ódio muito grande, né, pela própria capital, né, e pela forma como eles eram tratados dentro da capital. Assim, conforme a gente vai avançando na história, né, a gente falou assim, no primeiro momento, né, o primeiro contato é só a Katniss tentando sobreviver, né, então, e conforme vai avançando a história, vai tendo as implicações políticas, né, e toda essa questão da mídia, né, e que se aprofunda sobretudo quando chega no último livro, né, no A Esperança, né, que no final, né, do Em Chamas você descobre que o Distrito 13 ainda existe, né, e que eles tinham se separado, estavam vivendo, né, separados, escondidos há 75 anos, né, porque os Jogos Vorazes têm início por causa dessa Primeira Guerra, onde, segundo o Panem, o Distrito 13 teria sido destruído, mas na verdade você descobre que eles conseguiram, né, como eles tinham armamentos, conseguiram fazer um acordo para eles ficarem na deles, né.
e que daí você vai aprofundando essa questão política e midiática, né, que já vinha sendo trabalhado, mas ali no A Esperança entra com tudo. E é muito interessante falar sobre o Distrito 13, que eu acho que talvez para mim é a grande falha do filme. É o não abordar a complexidade do Distrito 13, sabe? Porque o Distrito 13 é um distrito nos livros extremamente burocrático, né, onde as pessoas têm uma alta tecnologia, mas as pessoas elas vivem unicamente para o trabalho, com tudo extremamente regulado, onde não existe um conceito de alegria e diversão. Todas as pessoas ali, elas são simplesmente peças de um sistema que é o Distrito 13. Sim. Não, é aquela coisa, a capital é ruim, mas o Distrito 13 também não é bom. Ele não é o paraíso, né? Porque acho que essa é a questão, né? Não é o melhor dos mundos, né? É por causa que às vezes o que se espera às vezes numa situação dessa é colocar o tipo, por exemplo, esse lado aqui é o grande vilão e o outro lado é o lado mocinho. E ela tipo, o que é legal é que mostra como na nossa realidade é que dificilmente vai ter um lado que é realmente bom numa guerra. Sim. E também o lado que a gente vem criticando muito. Sim. Oi, pode falar. Não, eu ia falar assim, e o lado também de que a gente pensar de como qualquer sistema humano ele vai ser falho em algum nível, né? Então, o ser humano não consegue, a gente não consegue construir o céu na Terra. A gente tem que entender isso. Uma coisa, isso não quer dizer que a gente não deva buscar, né? A gente busca o céu, mas é entender que é somente Deus que dá realmente a plenitude. Quando se tenta buscar pelo ser humano, sempre vai ter algum problema em algum nível, né, o ser humano pelo ser humano. E é alguma coisa que a gente vê ali, porque eu sempre gosto de pensar assim, como muito dessas obras, né, e Jogos Vorazes, ela se inclui, ali você não há uma abertura a nenhuma transcendência, e ali você consegue entender um pouco de o que é um mundo quando ele não simplesmente Deus não existe, digamos assim. É aquilo, vai ser incessantemente uma troca de brigas, de uma disputa de poder, e que você acha que um outro sistema possa resolver tudo, mas no fim ele vai trazer vários outros problemas, diferentes talvez, mas vai ter problemas também. Sim, é como eu estava falando, existe hoje uma crítica muito grande em relação mesmo a esses filmes que são produzidos hoje, porque muitos deles não deixam muito claro a fronteira entre o bem e o mal. Muitos deles não trabalham a figura do herói de uma forma correta, ou até mesmo excluem essa figura do herói para exaltar o vilão. E mesmo você vai percebendo que em muitos filmes os diretores, né, e os próprios roteiristas, eles vão dizendo, não, existem pontos de vista diferentes, né? A forma como você pensa é diferente da minha forma e a gente precisa se respeitar, a gente precisa contar as duas histórias e elas são importantes para cada pessoa. E, claro, a gente precisa sim reconhecer que as pessoas elas são diferentes, as histórias elas têm uma verdade de fundo, mas nem por isso também a gente vai deixar de acreditar que a gente pode sim, né, continuar exaltando a figura do herói, continuar valorizando, né, os valores morais que são bons para nós, são os valores absolutos que regem a humanidade. Isso aí a gente não pode abrir mão. E aí, o que a gente vai percebendo nos filmes hoje é que eles meio que vão rompendo essa mentalidade, né? Vão meio que rompendo os valores e o relativismo ele vai entrando, né? Tudo é válido, tudo é verdade, não existem pontos de vista que sejam totalmente descartados ou descartáveis, e se realmente me faz feliz, se isso é bom para mim, eu posso abraçar e não tem problema nenhum.
De fato, essa questão do heroísmo, essa confusão, né, como você disse, assim, desse limite do que é o bom e o mal, é problemático, né, hoje em dia. Nem toda obra precisa ser construída em cima dos arquétipos bem definidos, né, do mocinho, do vilão. Você pode fazer histórias mais complexas, dúbias, pode ter personagens assim. O problema é quando é sempre assim, né, ou até quando se inverte, né, e às vezes o que eu critico às vezes também um pouco às vezes em algumas obras, porque no fim a gente tá falando, às vezes fala de ficção, a ficção pode ter um personagem que é uma personificação do mal, né? Mas às vezes, muitas vezes a gente vê hoje pegando personagens que deveriam, ou ao menos inicialmente era uma personificação do mal, e daí sempre tem que ter uma historinha que justifique aquilo, por que ele fez aquilo, né? Daí se torna problemático, assim, né, muitas vezes, né, porque parece que tudo é simplesmente sempre tem um porquê, sempre você tem que, não, mas você tem que entender o lado dele, né, como o Alex falou. É aquela coisa, o vilão é sempre alguém que sofreu, e não necessariamente, né, às vezes vai ter a pessoa que é ruim porque quer ser ruim, e isso a gente encontra na vida real. Nem todo mundo tem uma história triste que faz a pessoa ser ruim. Tem pessoas que têm vidas maravilhosas e só faz desgraça pros outros. Isso também em uma série muito famosa que passou esse ano, a série The Last of Us, né? Que conta, né, a história lá do Joel e da Ellie e o relacionamento dos dois, né, para escapar de um apocalipse zumbi. E você vai percebendo assim meio que dentro da figura do Joel, né, que ele não é realmente um herói convencional, né? Ele realmente está ali para sobreviver, para poder levar a Ellie em segurança, né, para um outro local. Mas à medida em que o tempo vai passando, ele mesmo, né, que sofreu bastante no seu passado, ele vai tomando decisões corretas, ele vai meio que virando o jogo ali dentro da série e vai mostrando como também um personagem que tinha tudo para dar errado começa um processo de redenção muito bonita. Bom, e daí até nesse herói não convencional, a Katniss, né, também ela não é essa heroína convencional, né? Porque a gente já falou isso, né? Ela não tem dimensão, ela não quer necessariamente ser essa salvadora de todos, né? E daí no Esperança a gente vê muito forte daí a utilização dela da imagem, né? E daí é interessante porque ela é o símbolo e daí ela quer ir, né, pro combate, alguma coisa assim, mas no fim eles falam, ela é muito importante, ela é um símbolo, então ela não pode morrer, né? Então tudo o que fazem com ela é fabricado, né? Eles tentam fabricar a situação, né, de uma Katniss que tá indo pro combate, porque o que importa é a imagem que ela transmite. Ela não precisa estar combatendo de verdade, ela precisa transmitir uma imagem. José, pode falar aí. Oi. Sim. Que na verdade eu comecei a falar e daí eu perdi um pouco o pensamento, se quiser complementar aí. Mas é naquela linha ali. Que eu falando que fabricada a imagem dela, né? Na Esperança é muito trabalhado assim como a imagem dela é fabricada. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Bruna. Eu queria saber, assim, da sua visão como mulher, né? Que a gente sabe que a Katniss, ela teve altos e baixos ali dentro da história. Ela foi influenciada e muitas vezes ela até vacilou em alguns momentos. Ela se deixou levar por muitas coisas, mas ela foi mantendo o foco ali. Você acha que, assim, ela deveria viver isso mesmo, deveria passar por tudo isso mesmo, ou você acha que em muitos momentos ela realmente, assim, não fez prevalecer a sua personalidade diante das pessoas? Então, assim, o que a gente precisa lembrar claro, que a Katniss é uma mulher, mas ela é uma menina, né? Então, às vezes também tem esse problema, o pessoal olha e quer uma atitude de um personagem, né, cobra, mas é uma adolescente, ela também não sabe o que ela quer, né?
Mas na questão de tentar proteger os que ela ama, o objetivo dela de tentar fazer o que é certo, ela tenta, né? Ela até fica um pouco perdida em um momento, mas eu acho que ela tenta, ela consegue se manter ali mais ou menos no foco dela. Verdade. Eu faço essa pergunta porque hoje, por exemplo, eu percebo como muitas mulheres são atingidas pela mídia, são atingidas por todos esses ismos que a gente vai vendo hoje, né? O consumismo, o relativismo, o egoísmo, e isso vai tragando assim muito mesmo assim, vai deformando a personalidade feminina. Até citando, né, o filme, a gente gravou, né, sobre a Barbie, até citando o filme da Barbie, tipo, a mulher tem que fazer tudo e nunca é suficiente. Sabe? A gente tem que, assim, tipo, tem que ser uma ótima mãe, mas ao mesmo tempo tem que sair, ser uma excelente profissional e tem que ser firme, mas também não muito pra não ser rude. Aí tem que ser delicado, mas também não pode ser tão frágilzinho. E nunca tá bom. Nunca tá nada bom, sabe? Então realmente cria... dos dois lados, né? Assim, hoje a gente vai ver, eu colocando como mulher, eu acho que foi uma questão nos últimos anos, nas últimas décadas, foi se colocando tanto essa questão de deixar a mulher tomar e é muito importante a mulher ter o controle das suas decisões. Graças a Deus a gente pode tomar as decisões pela gente hoje, né? Mas também cria como se a gente fosse responsável por tudo, sabe? Se a gente não pudesse errar. O que cria, daí, por exemplo, uma cobrança em meninas, e não nas mulheres aqui, né? Eu tô falando como mulher já casada, mãe, eu sou uma adulta. Mas se cria uma pressão dessa numa menina, às vezes, com 13 anos. Enquanto É verdade. Eu só lembro do tema do Enem desse ano, que realmente assim, foi algo que assim, mexeu muito, né, com muitas mulheres, o tema do Enem desse ano. Sim, e é muito... Eu converso muito com meninas mais novas, né, e tentando, assim, dar muita orientação, porque, claro, até brincando com uma amiga minha, eu olhando o tema do Enem, eu falo assim, caraca, quando eu fiz o Enem, eu não acho que eu teria capacidade para fazer essa redação. Só que daí paro pra pensar, tipo, eu fiz o Enem há 8 anos atrás, o Enem, hoje é muito mais debatido já isso do que há 8 anos. Sim. Então então o pessoal acaba tendo um pouquinho mais de acesso. Mas, é muito... E daí também uma questão de, às vezes, infantilizar o homem também, sabe? Colocam muita pressão na mulher e daí colocam como se o homem também não... né? É a brincadeira de que colocaram tanto o girl power que os homens podem ser meninos eternamente. Sim. Era uma coisa assim que eu tinha... Oi, pode falar. Os homens emasculados, também efeminados, né, também tem isso muito hoje, né, porque daí, como tem que exaltar a menina e, daí se fala de a questão dos problemas e machismo, não sei o quê, mas às vezes daí se cai num extremo em que a gente, homens efeminados, e daí a gente tem um problema, por exemplo, a gente vê tanto na cultura, por exemplo, hoje em dia, né, de os personagens masculinos serem sempre bobos, fracos, né, sempre moles, né, porque tem que ser assim, né, porque vence essa nova figura do homem, né, porque para exaltar, por causa dessas discussões, tem essa confusão, né, dos papéis do homem e da mulher, e hoje a gente tem uma grande geração de homens emasculados, efeminados demais. Não, a gente vê até esse ano, eu esqueço o nome do ator, beleza? Vai ter que me ajudar aqui. Mas o que fez a Múmia, que ganhou o Oscar. Isso. Eu tava vendo até uma análise do porquê que ele era um galã diferente. Porque os personagens dele, por mais que ele, né, másculo, era fortão, tudo, tinha toda essa... Mas ele era bobo. Então, sim, por exemplo, ele era um herói que atraía muito mais o público feminino do que o masculino.
Porque até ele fazendo o né, o Jorge Rei da Floresta, tudo, ele era muito bobão. Só que é essa questão, tipo, vai infantilizar, vai dando um que assim. Então, aos pouquinhos, e daí agora a gente cai nos personagens que, gente. E daí eu vou dizer que eu acho que nenhum personagem, eu falando com mulher, nenhum personagem que eu fico assim, uau, não tem. Eu acho que daí eu vou dizer que é um grande acerto da Susan Collins e transmitiram isso pro filme, que você não precisa transformar o personagem masculino num pateta, num homem fraco, pra fazer a personagem feminina uma personagem forte. A Katniss é uma personagem forte, mas o Pita não é um bobão. Sim, pra isso. O Pita é um homem forte, um homem de atitude, sabe? E ela também é. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. E a gente ter essa consciência, né? E também a gente sabe que, até pro nosso público, em geral, é até um pouco mais velho, assim. E alguns com filhos aí, tudo assim. Entenda que, assim, você tem que criar os seus filhos para serem fortes, né, no mundo, né? E ser forte não é os outros, mas é ser firme, né? E aí a gente eu acho isso muito, muito bom, um acerto muito grande, porque o Pita, ele é um personagem muito forte, ele é um personagem másculo mesmo, ele se coloca à frente para defender, né, a Katniss, né, sobretudo, e ao mesmo tempo a Katniss é forte, a Katniss defende ele também depois, né? Vai defender, ajudando a defender ele e os seus, né? Então é um grande acerto dos Jogos Vorazes. É muito importante a gente colocar esse ponto, porque também tem uma questão, eu vou colocar assim, eu vejo muitas pessoas da igreja agora, tá, falando, de que a mulher não tem que ter essa atitude, é só o homem. Cara, a mulher, se ela vê a necessidade de proteger, tomar a frente, fazer o papel de ser a pessoa forte, ela tem que ser forte, sabe? Não tem que ser também essa visão romantizada e tosca de que uma mulher que, sei lá, é firme, tem atitude, ela é menos mulher. Sim, é verdade. Sabe? Eu achei isso muito bacana dentro do filme, essa complementaridade dos dois, entende? Como os dois eles se complementam perfeitamente, como você vai entendendo o porquê do Gale ter ficado para trás assim na escolha dela, né? E aí você vai percebendo como essa complementaridade não vai podando os dois, vai melhorando cada um deles na sua jornada para, né, ali o momento da revolução. Sim, porque um é apoio pro outro, né? Não é um conflito. E isso ficou muito interessante depois no Esperança, porque daí o Pita é capturado e passa por aquela lavagem cerebral, né, em que ele associam a Katniss, ele é tudo de ruim, tudo, e aos poucos ele vai voltando, e é muito, eu acho muito forte, muito bonito isso, quando ela salva ele no momento, e ele pergunta assim, mas por que você tá tentando me salvar? E ela fala, porque é o que a gente faz, um salva o outro. E isso é interessante, essa frase é interessante porque quando a gente fala de um relacionamento, e daí vamos pegar, por exemplo, de um matrimônio, a grande meta de um matrimônio é um salvar o outro. Mas não é eu salvar, mas eu ajudar o outro a encontrar a salvação em Jesus Cristo, sabe? É isso, é eu me entregar, é eu estar disposto a me sacrificar. E é muito bonito isso na relação dos dois. Porque um está pronto para dar a vida pelo outro. A qualquer momento. Verdade. Você vai vendo, né, o crescimento dos personagens e o próprio ápice ali deles, né? Justamente eles tomando cada um para si como verdadeiros companheiros de vida, né? Porque o amor de fato é isso, não é aquela parte romântica, boba, dos beijos. O amor é nisso, é quando você se importa tanto ao ponto de dar a vida. E é o que eles mostram, é o que eles vão desenvolvendo, né, com o tempo, né? Eles vão criando, né, esse laço tão forte que eles estão prontos para dar a vida um pelo outro. É isso mesmo. E talvez eu
E daí a gente vai tendo ali na esperança, né? Eu vou puxar de novo, que eu tinha puxado um pouco, que aquele dos aspectos do Distrito 13, porque eu acho que é até pra gente ir se encaminhando um pouco para aquele pro fechamento da história, porque daí a gente vai ter o ápice ali da história, que mexe bastante. Porque ao longo sobretudo do livro, você vai pegando um pouco melhor de como essa vida no Distrito 13 ela é bem complicada. Porque, como eu falo assim, tem essa questão de uma burocracia lá que em vários momentos diz que não há momentos de alegria pro Distrito 13, porque até porque também eles têm poucos recursos, então, mas é extremamente burocratizada, né, toda a vida, né? Então, no livro fala que eles têm tipo uma fita que é escaneada, que tem a atividade deles, e daí que escaneia o corpo deles também, eles recebem a porção exata de comida, de acordo com a atividade e com as questões dos corpos deles que eles precisam. E eles não podem comer nada mais. E tanto que tem no livro, sendo muito forte, quando a Katniss descobre que a equipe dela, que era a equipe dela nos Jogos Vorazes, tá presa porque uma delas pegou um pedacinho de pão a mais e tá sendo, tipo, tão presas, estão sendo torturadas por causa disso. Sim. Tipo, e daí é aquela coisa de... ela fez um erro? Fez, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, é algo tão bobo. Sabe, pro nível de punição que dão. Que é aí que eu acho que escancara como o Distrito 13 não é bom. O Distrito 13, ele é mostrar também que é um pouco de mostrar que às vezes não vale tudo para você. Não adianta você abraçar um outro mal, né, para vencer um mal, né? Então você tem que tentar algo novo de fato, né? Então ali estava num outro extremo que também era prejudicial em certos pontos. E daí você vai tendo, né, a construção, né, de uma segunda vilã ali, né? Porque sempre a figura era principalmente do presidente Snow, a capital, né? E daí você tem a presidente ali do Distrito 13, né? Que eu esqueci o nome dela agora. Sim. A gente vai entendendo, por exemplo, como essa dinâmica entre os distritos ele vai ser fundamental, né, para a queda, né, ali da tirania do Snow. E também como foi importante, né, a Katniss fazer a visita em cada um desses distritos para que o rosto dela, né, não fosse somente conhecido, né, e vislumbrado, mas justamente volta essa questão da esperança, né? De que como realmente ela foi um ponto assim fora da curva dentro dos jogos, eles começaram a ter, né, a visão e o sentimento de que não, agora a gente pode derrubar esse cara que está aí, agora a gente pode ter uma vida boa, né, sem a gente viver de máscaras, então sem a gente viver na miséria. Sim. E daí nesse processo a gente vai conhecendo ali a Presidente Coin, né? Que a Presidente Coin, né? Que é a líder a Coin, que ela é a líder do Distrito 13. E que ela vai tendo os embates com a Katniss, né? Então a Coin até queria que viesse o Peeta primeiro e não a Katniss. E ela vai confrontando várias coisas, né? E aos poucos ali vai tendo, né, aquela construção de que a Katniss é uma ameaça para a Coin, porque a Katniss não apoia a Coin, porque a Katniss ela não pensa na revolução, mas a Katniss é uma pessoa que ela tá sempre enfrentando, confrontando todo mundo, ela tá nem aí, porque algo, e até foi falado de a Katniss não perder o foco. Talvez a principal qualidade da Katniss é isso, é que ela sempre permanece ela mesma, essa integridade que ela tem. Então, ela é afrontosa, como o pessoal brinca. Não, e ela tem uma integridade daquilo que ela quer. Ela vira ela é uma celebridade na esperança, mas ela não muda quem ela continua sendo ela. E a Presidente Coin vai se irritando com isso, né? E aos poucos ele vai percebendo essa problemática, né, com a Coin, né, vão falando pra ela. Tipo, ela vai percebendo que ela não pode ser manipulada. Isso.
Ela E não a, foi manipulada. e a Katniss vai percebendo que a Coin realmente quer o contra ela, né? Que daí tem até a pergunta, porque quando ele sai naquele aquele último esquadrão, né? Que daí a Katniss vai pra ser aquele... o esquadrão... Chamam o Esquadrão Estelar, né? Eles chamam, que vai 2 dias depois da invasão real, né? Só, teoricamente só pra realmente fazer as cenas de novo, a questão da mídia. E daí do nada a Coin manda o Pita, porque o Pita naquele momento tava ainda naquele momento instável que podia atacar e tentar matar ela, né? Ela fala, mas por que mandar o Pita, né? Porque a Coin vai se construindo essa ideia de que a Coin provavelmente não quer ela, porque já pensando no futuro, porque a Coin quer ser a líder no futuro, né? É isso mesmo. Esse embate ele vai ser também um dos grandes embates que vão existir dentro da saga, e a gente vai vendo como a Katniss ela soube, né, lidar com essa situação toda, né? Mesmo assim, ela não querendo, aquilo que a gente foi falando no começo, né? Realmente tudo que a Katniss não queria aconteceu com ela. Ela não queria participar dos Jogos Vorazes, ela não queria deixar, né, o distrito dela, ela não queria ser um instrumento na mão dos poderosos. Ela passou assim realmente pelo pão que o diabo amassou dentro da saga toda, mas ela se manteve firme. Assim, acho que esse foi um dos grandes feitos, né, assim, da Katniss, né? Não só assim, ser o rosto, né, e a pessoa da revolução, mas ela mantém a integridade dela do início ao fim. E daí falando um pouco do fim, né, a gente vai ter toda aquela parte final, que eles estão invadindo a capital mesmo, né, e o grupo dela, então, tem toda aquela problemática, ela acaba assumindo a liderança, tudo pra ela dizendo que quer invadir pra matar o presidente Snow, e vão algumas pessoas morrendo, né, o próprio Finnick se sacrifica ali, né, acaba morrendo, se sacrificando. No filme eles dão uma apagada, assim, no livro deixa bem claro que ele realmente se sacrifica pela Katniss, né? No filme parece que ele é só atacado, ele fica gritando, eu achei bem ruimzinha a cena, porque no fim parece que a Katniss ignora ele, sendo que no livro, tipo, eles têm que impedir a Katniss pra não ir salvar o Finnick, né? Tipo, outra pessoa agarra ela e fala, pô, ele tá se sacrificando pra você poder continuar, então aceita isso e não vai lá, porque se for tentar salvar ele, você vai acabar sendo morta também, né? E daí no filme eles até invertem um pouco, eu achei meio ruizinho isso. E daí ela vai indo, né? E daí tem a grande cena que choca, né? Que é a morte da Prina. Cara, isso é... Sim. Cara, assim, eu vou falar uma coisa. Eu não sou de chorar com obra, assim, vendo filme, lendo, uma coisa. Eu tenho coração gelado. Eu leio, assim, eu me emociono muito com histórias reais, assim, né? Histórias reais eu me emociono, mas quando são histórias assim fictícias, eu realmente choro. E assim, eu não chorei, mas assim, cara, quando eu li no livro, porque no livro, e eu não sei se... Eu quero perguntar pra Bruna que só viu o filme, qual foi o impacto dela, porque pra mim, aquilo me tirou o chão de uma maneira, assim, que daí depois eu fui descobrir que só em português era Esperança, porque naquele momento eu fiquei brabo do livro se chamar A Esperança. Porque aquilo é um baque tão forte, sabe? E a Prim morrer, porque tudo começa com a Katniss se oferecendo pra salvar a Prim. E no fim ela faz tudo isso e a Prim morre, sabe? Isso é muito, muito, muito forte ali, sabe? E eu acho que você vai entendendo no livro, porque como você vai vendo todos os sentimentos e pensamentos da Katniss, é muito chocante. Eu fiquei mal mesmo, assim, foi um baque assim imenso quando eu li. Justamente, como eu falei, essa questão do pessimismo, ela sempre pega a gente pelo pé dentro dos Jogos Vorazes, né? Quando a gente pensa que tudo que podia dar errado já deu, acontece mais alguma coisa para que a gente, né, assim, fique revoltado, a gente cai em lágrimas e que a gente não aceite ali até mesmo o destino de alguns personagens, né? Então, por exemplo, assim, com a morte do Finnick, eu fiquei assim, mas e o cara não era o bonzão, o cara não era aquele, tipo assim, o maior dos guerreiros ali da capital ali, e aí acabou desse jeito. Como é que a gente consegue entender um negócio desse?
Eu, na verdade, assim, até colocando, eu não... Assim, pra mim o filme foi impactante, mas pra mim rolou um problema que não foi tão, porque eu levei um spoiler antes do filme. Ah, Então me contaram o que ia sabia que a acontecer. morria? Tu Só sabia que que eu a não morria? sabia como que ela morria. Ah, tá, mas tu sabia como. Estraga um pouco a experiência do choque. Então, na verdade, eu assisti o filme inteiro esperando. Quando ela vai morrer? Quando ela vai morrer? Uhum. Não, olha, eu tava... Inclusive, eu tava esperando que eu tivesse me enganado, tá? Porque, citando a outra obra que já foi citada aqui, por causa de erro de nome de personagem, no Game of Thrones, quando eu fui começar a assistir, brincaram pra mim que o Tyrion morria. Até o final. Não, até o final não, porque eu comecei a assistir, tava ali na 4ª temporada. Mas até a 4ª temporada... Eu fui, era a cada instante, você ferrou. É agora. Eu não ia. Aí eu juro que foi meio que parecido. O meu sentimento foi assim: não. Me enganaram de novo. Quer ver que a menina vai ficar viva? Quem vai morrer é a Katniss. Tipo, um outro filme também que meio que vai ali na esteira, né, do sucesso ali de Jogos Vorazes, né, que é Divergente. Eu também, assim, eu peguei alguns spoilers, assim, do filme e no final, assim, foi uma experiência meio que... Não, pra mim, assim, não foi muito boa, porque eu não tive, assim, o mesmo impacto que eu tive com Jogos Vorazes. Divergente. Não só por conta da questão dos spoilers e tal, mas também por conta da história, né, que pra banda, assim, da metade pro final, acabou ficando mesmo muito fraca. Eu li os livros do Divergente, né? E, na verdade, os filmes não concluíram a história, né? Mas sim. Tá, vamos voltar para Jogos Vorazes, quem sabe outro dia a gente fala de Divergente, que senão vai ter tempo. É outro. Se perdeu cortar aí, mas assim, eu queria falar assim, é interessante, o Alex falou desse pessimismo, e daí de novo eu falo daquela questão de não ter o transcendente, porque daí o que abraça o pessimismo? Porque a gente tá sujeito a todas essas coisas. Às vezes a pessoa lá, o cara é o cara saudável, não sei o que, e parece que nunca vai ter nada, e de repente a pessoa, sei lá, tem uma doença, sofre um acidente e morre, sabe? Parece que tá tudo bem na vida, ou às vezes tem pessoas que você for, parece que tudo dá errado. E como que a gente encontra? A gente encontra onde que tem uma esperança? Em Jesus Cristo. Porque nós estamos sujeitos aos sofrimentos. Só que o sofrimento pelo sofrimento não tem sentido. Foi uma das coisas mais interessantes que eu estudei estudando antropologia esse semestre na teologia, estudando antropologia teológica, foi justamente de um texto em que se falava sobre isso, né, que eu trouxe com a gente, sobre o sofrimento, e que um problema dos nossos tempos modernos é que as pessoas querem encontrar sentido no sofrimento. Mas o sofrimento pelo sofrimento não tem sentido. É a vida que toda a vida tem sofrimentos, a vida tem um sentido que é Jesus Cristo. Mas o sofrimento pelo sofrimento não tem sentido mesmo, sabe? E se eu ficar tentando encontrar um sofrimento, um sentido, eu vou me frustrar e eu vou cair num desânimo, e é um problema. E às vezes é um pouco dessa limitação do que acontece ali em Jogos Vorazes, e que de alguma forma é um pouquinho remediada, né, com o fato do Peter e da Katniss ficarem juntos, né? Porque tem o amor, que daí a gente pode dizer que é um sinal transcendental, né? Mas não tem Deus ali, que realmente quem poderia consolar, né? E não deixar cair nesse pessimismo total. Sim, é verdade. Porque daí a gente continua caindo num erro muito antigo da humanidade, de que coisas boas acontecem para pessoas boas e coisas ruins acontecem para pessoas ruins. E não é. E daí que vem a nossa fé para nos mostrar isso, porque a nossa recompensa não é aqui. Livro de J aí, ó, tem pão para mostrar que os bons passam por problemas. E daí falando um pouquinho daí sobre o final, né? Então depois que a Queen morre, e no livro, no filme eles aliviam muito, porque
daí vem os problemas, né? Que o próprio filme não consegue, às vezes, eu acho que entender algumas das mensagens, né? Porque, né, claro, Jennifer Lawrence, a estrela, você não podia, no filme, estragar o rosto da personagem principal, porque no filme, no livro, descreve que, no filme, até eu acho meio tosco isso, que o fogo pega até o pescoço, assim, né? O rosto não queima nada. No livro descreve que, na verdade, ela fica toda deformada, assim, ela não cresce mais o cabelo dela, então ela não é mais nada daquela figura bonita que todo mundo admirava, ela tá uma pessoa totalmente deformada, sabe, pelas queimaduras, sabe? E porque e eu acho que isso é um pouco forte, porque é um símbolo de como ela, depois que a Prim morre, ela fica totalmente destruída, tanto que no livro ela fica, acho que mais de um mês, assim, ela fica catatônica, ela não fala nada com ninguém, ela demora um tempão pra pronunciar uma palavra, porque é tão chocante, sabe, que ela não consegue ter uma motivação pra viver. Sim, é verdade. E eles aliviam muito isso no filme. É justamente também essa questão, né, também, a adaptação, assim, de livros, assim, para trilogias e para sagas. Eu percebo assim, como os roteiristas eles têm um trabalho muito hercúleo de poder fechar, né? E às vezes em 2 horas, em 2 horas e meia de filme no máximo, uma história assim que é rica e que é muito detalhada, que você não tem condições de colocar tudo, né? Sim. E é preciso assim que hajam alguns sacrifícios dentro da trama, né? Sim. E às vezes, para quem vê a obra original, isso é um pecado muito grande. Porque você vai ali, né, gerando aquela expectativa, né? A mesma coisa acontece com os live actions hoje, né? Você percebe como a gente cria expectativa com os live actions e eles não oferecem tudo aquilo que eles podem, né? Porque existem limitações. E até mesmo porque existem escolhas a serem feitas dentro do roteiro. E nem sempre essas escolhas elas são felizes no sentido de hoje, né, como a gente foi falando, né, mostrar essa questão da esperança dentro do lado do ser humano, de mostrar o altruísmo do ser humano, porque realmente justamente as pessoas hoje elas são alimentadas, né, pelo pessimismo, elas são alimentadas pelos distúrbios de ansiedade, de depressão, e que de alguma forma isso vai sendo glamorizado também dentro do cinema. E daí realmente pra fechar, porque realmente tá quase acabando o tempo, daí na conclusão da história depois ali que a Katniss ela se recupera, né, então eles têm aquela primeira momento de fazer uma última edição dos Jogos Vorazes, porque isso é a coisa mais simbólica de perceber como a presidente Coin era muito parecida com o Snow, era alguém que estava disposta a fazer tudo pelo poder, e daí a Katniss, ela acaba, né, percebendo que no fim a Prim morreu por causa da presidente Coin, né, porque não, do que o Snow fala, e daí ela acaba matando, né, a Coin, né, e depois, né, como uma conclusão, ela vai viver, né, isolada, né, na verdade, no livro até fala que é uma espécie de uma prisão domiciliar que ela vive, assim, né, ela fica considerada digamos assim, por uma avaliação psicológica, assim, ela não vai presa de fato, e daí e termina, né, vivendo com Peeta. E vivendo com Peeta porque pra mim o que eu entendo é que no fim, né, depois que tudo que passaram, né, a galera fala, mas que a galera não falava, às vezes é um pouco do game, mas porque ela fica com o Peeta, porque a gente já falou bastante, né, dos laços que ela constrói, porque no fim é só o Peeta que entende ela. Sim, o que vocês acham desse final, dessa questão aí da Coin, do final com o Peeta também? Eu acho que tinha que ser o Peeta mesmo. Não. Sim, eu que sabia isso, eu acho o outro cara chato pra caramba. Nossa senhora. Que me agonia aquele guri. Na boa. E também já não gosto mais do ator. Mas é outro problema.
E tem a questão com a Coin também, né? Dela matar a Coin. Meio que ela vai realmente percebendo que ela não pode se sujeitar, né, à raiva, ao ódio que ela tem, né, no final ali de tudo. E realmente, como eu falei, ela vai mantendo, né, assim, a personalidade, né, a integridade dela até o fim, mesmo diante de tanta desgraça, né, dentro da vida dela. Então, meio que se ela matasse a Coin, ela ia se tornar uma outra tirana, né? Ela ia se tornar uma outra coisa, né? Uma coisa que ela não queria se tornar, né? E aí meio que o Pita funciona como essa válvula de escape, assim, né? Para a vida dela, né? Meio que essa âncora, posso dizer assim, para que ela não se perdesse, né? Então ele, em muitos momentos assim onde ela vai meio que chutar o balde mesmo, ele vai lá e pega ela e fala, não vai fazer isso, tu vai ficar comigo e a gente não vai dar o troco e a gente não vai fazer o que eles querem. E meio que ele vai servindo como essa âncora para ela, e no final de tudo mesmo ela vai meio que tendo, né, assim, a grande recompensa que é uma vida tranquila, né, ao lado dele. Então, e no fim o amor cura, né? O amor salva. O amor salva. Então é isso. Vamos chegando ao fim aqui do nosso programa, né? Então vamos ter que parar o papo por aqui. E agora, Alex, tem uma coisa que eu acabei não comentando pra ti antes, né? Vai meio de surpresa agora. Aqui nos nossos programas, aqui no Café Católico, a gente sempre, ao fim, a gente dá dicas pode ser filme, série, livro, música. Uma dica cultural. Uma dica cultural. Pode ser religiosa, pode não ser, tanto faz. Então, vamos agora então, né, para as nossas dicas culturais. E, Alex, eu gostaria que você pudesse deixar assim, alguma dica, talvez que possa ter alguma coisa a ver com o que a gente falou hoje. Sim. Tem, por exemplo, a gente está, né, acompanhando assim, alguns filmes hoje e está falando, né, sobre essa questão justamente da esperança. E, por exemplo, uma série, né, que a gente acompanha agora recente, que é da Ahsoka Tano, é uma série que também ela fala sobre um personagem, né, que também passa por esse processo de encontrar sua própria identidade, dela ter deixado, por exemplo, ali a Ordem Jedi e meio que ali ficar vagando entre uma situação e outra, até que ela, né, por uma questão de uma guerra que vai acontecendo, ela volta novamente, né, para encontrar um amigo antigo e começa, né, a se aliar novamente, né, aos rebeldes para poder lutar contra o Império, né? Então a série da Ahsoka Tano, ela é uma coisa assim que vai enchendo também muito assim os nossos olhos, porque vai tratando de temas muito importantes, né? Obrigado pela dica. Bruna, sua dica? A minha dica não tem nada a ver com o tema em si, tá? Mas é um documentário da Globo, né? Que é o Vale o Escrito, que é sobre a guerra do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, né? O começo ali das famílias que tomaram controle, né, do Jogo do Bicho na cidade e a guerra atual entre as famílias, os chefões do Jogo do Bicho. Tá bem legal. Bom, e aí a minha dica, eu vou reforçar algo que na verdade eu já citei ali durante o programa, mas daí eu vou recomendo para que leiam a encíclica que foi escrita pelo Papa Bento XVI,
Spé salve, né? Esperança salva. Então, a gente falou aqui muitas vezes de esperança para entender um pouco o que de fato é esperança, essa esperança que salva, né? Então, é muito importante, é um livro muito profundo. Verdade. Eu queria somente dar mais uma recomendação, colocar mais uma recomendação dentro, por exemplo, do contexto em que a gente está vivendo hoje, né? A série The Chosen, ela continua sendo uma série assim, muito importante para todo mundo que gosta, né, da sétima arte, porque ela trata ali da vida de Jesus de uma forma que muitas pessoas hoje estão sendo alcançadas por ela. Então a gente está chegando aí já na terceira temporada, né, na série. Ela já foi dublada em português, ela já está dentro dos streams, né, dentro das plataformas digitais. E você não pode perder, né? Porque já está chegando aí, vamos dizer assim, os finalmente da série, né? Com a quarta temporada, que já foi conseguido, né? O valor referente, né? À produção dessa quarta temporada. E provavelmente já no ano que vem, ela já vai começar a ser filmada. The Chosen é a nossa campeã de recomendações aqui no programa. Mas a gente sempre reforça que é muito bom mesmo. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e no link da nossa bio dá para entrar no grupo também do Telegram para a gente debater. E também nos deem dicas, sugestões sobre o tema, o que vocês gostariam que a gente falasse, talvez a gente voltar a falar do novo filme, né? Então é isso aí. Alex, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. Se quiser falar também aí do Shalom Geeks. Eu gostaria mesmo só de agradecer, né, pela participação mesmo aqui, né, dentro do podcast, desse espaço maravilhoso. Queria pedir, né, primeiro em orações também, né, pela Mônica, né, que não pôde participar conosco hoje, né. Enfim, Deus ele sabe da intenção do nosso coração, né, de tudo aquilo que a gente deseja, né, realizar para Deus. E rezar também pelo Shalom Geeks, pela obra do Shalom Geeks, né, que foi algo que também surgiu dentro da pandemia. Hoje também tem alcançado muitas pessoas, né, através não só das postagens, né, mas dos conteúdos também dentro, né, da comunidade Shalom. E em breve aí a gente vai ter algumas novidades, né, para contar para a galera, né, algumas coisas assim relacionadas mesmo a um novo formato também para alcançar as pessoas aí, elas serem evangelizadas através da nossa página. Amém. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.